Buenas pessoas concurseiras e estudiosas que estão aí, ó, suando o tupete no inverno velho macanudo aqui no Rio Grande do Sul, estão estudando para o concurso. Ou se tu tá aí no Nordeste, ou tu tá no verão assistindo, né? Aqui no Tube a coisa é atemporal, qualquer tempo é tempo de assistir questão, de assistir vídeo de questões. Se tu vai fazer o concurso da banca objetiva, te liga aí que o professor está fazendo aqui esse vídeo de resolução de questões, ó. Questões, minha gente, olha só, nível superior, quem gosta aí de questões de nível superior, 2023. Lembrando, né, gente, nível superior está relacionado ao teu cargo, não a matemática superior, não é matemática superior que está pedindo. O nível superior é o nível do teu cargo. Não necessariamente que vão ser questões mais difíceis. Há alguns concursos, assim, nível médio, né, muito concorrido, as questões de nível médio são mais difíceis que a nível superior. Então, quem gosta aí de questões nível superior, tá aqui uma boa pedida, esse vídeo aqui. Beleza? É muito importante, pessoal, que tu te inscreva aqui no canal Barbaridade. Faz ideia assim, ó. O inscrito, o curtir, o teu depoimento, tudo isso é muito importante pra gente. E o professor tá pedindo mais uma coisa. Seguinte, diz aí pro professor da onde tu tá estudando, para onde tu vai fazer concurso, que às vezes tu mora numa cidade e vai fazer concurso para outra. Olha, eu tô assistindo aqui em tal lugar, eu vou fazer concurso para tal lugar. É bem interessante, eu gosto de saber essas coisas, de interagir com os meus alunos. Tô sabendo que estão dando aula pra gente até no exterior. Tem gente por aí, o YouTube aí diz que tô dando aula lá na Argentina, na Índia, não sei mais onde. Então, minha gente, por favor, aí diga aí pro professor da onde tu tá fazendo. Se tu ainda não é inscrito, te inscreva. O que mais que eu tinha que falar? Ah, tem mais uma coisa. Seguinte, pessoal. Se tu tá estudando, tá difícil, não tá conseguindo aprender. Por mais que tu assista vídeos, continua com dificuldade, tu pode contratar o professor para a gente fazer um plano de estudos. Um plano de estudos personalizado para tu. A gente faz um planejamento assim, ó. 4 aulas rapidão, 8 aulas rapidão, revisa o conteúdo, vê os principais conteúdos, estuda os principais conteúdos para te gabaritar as questões de matemática e raciocínio lógico da banca objetiva. Beleza? Então vamos lá. Banca objetiva nível superior 2023. Partiu destruir essa banca. Aí, tá. E aí, pessoa concurseira, então, continuando o nosso vídeo de hoje, questão de número 1. Olha só. André, Bruno e Caio são irmãos. E suas idades são proporcionais a 2, 3 e 5. Então, ó, André, 2 anos. Bruno, 3 anos. E o Caio, 5 anos. Sabendo-se que a soma de suas idades é igual a 30, qual a idade do irmão mais novo? Então, é o seguinte, ó, olha só. Vamos fazer aqui o esquemão, ó. O André é proporcional a 2. O Bruno é proporcional a 3 e o Caio é proporcional a 5. Então, o que a gente supõe? A gente supõe que o André tem, como é? Fala, ó, idades são proporcionais. Quando fala que são proporcionais, é diretamente proporcional. Quando falar que é inversamente proporcional, quando for inversamente proporcional, a questão vai dizer que é inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Então, toda questão em que, toda vez que a banca falar proporcional, significa que a proporcionalidade envolvida é diretamente proporcional. Se for inversamente proporcional, a banca vai dizer, a questão vai dizer que é inversamente proporcional. O que a gente sabe mais? Ó? Que a soma das idades, então, a idade do André, mais a idade do Bruno, mais a idade do Caio é 30, certo? Beleza, como é que tu vai resolver? Seguinte, ó, minha gente, para resolver esse tipo de questão, a gente vai adotar a chamada constante de proporcionalidade. Então, aqui no 2, ó, eu vou multiplicar pelo K, no 3 eu vou multiplicar pelo K e no 5 eu vou multiplicar pelo K, tá?
O K é a constante de proporcionalidade. É ele que faz a divisão, na realidade, né? Ele que faz a divisão proporcional. Então, ó, no lugar da idade do André, eu vou colocar, ó, 2K. Mas, no lugar da idade do Bruno, vou colocar, ó, 3K. Mais a idade do Caio. O Caio, ó, é 5K, 5 vezes K. Isso aqui, ó, é igual a 30. Beleza, minha gente? Então, é o K que vai fazer a minha divisão. É ele que determina a proporcionalidade. Então, aqui eu vou somar, ó, 2 mais 3 dá 5, mais 5 vai dar 10K, igual a 30. Se eu estou multiplicando o K por 10, eu vou dividir ambos os lados por 10. 10 dividido por 10 dá 1, vezes K dá K. 30 dividido por 10, cancela os 10, ó, fica 3 dividido por 1, que dá 3. Portanto, K igual a 3. E agora, minha gente? Agora a gente vai calcular aqui, ó. O André é 2 vezes K, então vai dar, ó, vou até separar e vou fazer de outra cor, ó. Então, ó, 2 vezes o K é 3, então 2 vezes 3, que vai dar 6. O Bruno, ó, vai ser 3 vezes o K, 3 vezes 3, 9. O Caio é 5 vezes o K, então vai ser 5 vezes o 3, que vai dar 15. Então, o que a questão pedia? A questão pedia a idade do irmão mais novo. Nesse caso, o irmão mais novo, que é o que tem 6 anos, é o André. Alternativa B de Brasil, certo? Então, tu tem que calcular sempre, quando tu vai fazer uma questão tanto de diretamente proporcional quanto inversamente proporcional, tá? Tu tem que calcular o K, tá? Que é a constante de proporcionalidade, certo? Quando é diretamente proporcional, a gente multiplica por K, tá? É K vezes o número, vezes o 2, vezes o 3, vezes o 5, vezes o número que está proporcional ali. Tu calcula o K e é esse K aqui que faz a divisão proporcional. É ele que determina a divisão proporcional. Beleza? Por isso que ele é chamado de constante de proporcionalidade. Ok? Vamos para a próxima questão. Então, aqui é a questão de número 2. Em uma escola trabalham 13 professores e 5 desses professores, serão sorteados para participar de um curso de aperfeiçoamento. De quantas maneiras distintas, diferentes, né? Esses 5 professores poderão ser sorteados para participar desse curso de aperfeiçoamento. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Ó? A gente tem 13 professores que serão sorteados em grupos de 5. Então, aqui, vamos lá, ó. Nós temos o número de objetos. Nesse caso, os professores eles vão ser chamados de objetos. São 13. Serão sorteados 5 professores. Então, ó, o número de possibilidades de sorteio são 5, né? As opções, né? Eu uso geralmente opções, eu escrevi possibilidades. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que o número de objetos é diferente do número de opções, certo? Então, ó, objetos e o número de possibilidades, opções, ó, eles são diferentes. Quando o número de objetos é diferente do número de diferentes de opções, no caso aqui, ó, eu tenho... Vamos voltar um pouquinho, né? Eu tenho que combinar esses 13 professores em grupos de 5. Então, quando o número de objetos é diferente do número de opções, nós temos o que a gente vai chamar de ou combinação, ou então arranjo. A gente entrou aqui para a parte da análise combinatória, tá? Então, quando o número de objetos é diferente do número de opções ou de possibilidades, a gente tem combinação ou arranjo.
O que que determina se é combinação ou se é arranjo? Olha só, eu vou fazer aqui um grupo de 5 professores, tá? Eu vou pegar o professor A, B, C, D e E. Faço esse sorteio. Aí, eu faço de novo um sorteio e pego o professor A, C, D, E e B. Ó, observa o seguinte, ó, a ordem mudou, porém, o grupo continua sendo o mesmo, né? É o professor A, é o professor B, é o professor C, é o professor D, é o professor E. Então, o grupo continua o mesmo. Então, neste caso aqui, ó, o que a gente tem? Que a ordem, ó, a ordem não importa. E quando a ordem não importa, o que que acontece? A gente tem combinação. Então, o arranjo, a ordem importa. Combinação, a ordem não importa. E como que eu resolvo uma questão de combinação? Eu tenho que utilizar uma fórmula. Combinação de N P a P é igual, ó, a N fatorial dividido por N menos P fatorial sobre vezes, né, P fatorial. Como me disse uma aluna uma certa vez, eu tenho que decorar a fórmula? Sim, né? Na combinação a gente tem esse detalhe, pessoal, a gente precisa decorar fórmulas, tá? Na análise combinatória a gente precisa... Tu tem que entender o seguinte, ó, quando tu vai fazer uma questão de análise combinatória, tu tem que discriminar quem são os objetos e as possibilidades ou as opções, tá? Primeira coisa que tu faz é isso. Se o número de objetos é igual ao número de opções ou de possibilidades, nós temos permutação. Aí vai para o lado da permutação. Quando a gente tem que o número de objetos é diferente do número de opções, a gente tem combinação ou arranjo. E aí, tá, sei que os objetos e as opções são diferentes, é combinação ou é arranjo. Quando que é combinação, quando que é arranjo? Quando a ordem importa, tá? Quando a ordem tem uma importância, por exemplo, uma senha, é arranjo. Quando a ordem não importa, combinação. Tá? É essa a diferença. Então, tu tem que fazer essas distinções ainda. Saber se é permutação, combinação ou arranjo. E aí tem que saber as fórmulas, né? Então, vamos lá, ó. Olha só. Então, aqui, combinação. Como é que tu sabe quem é o N e quem é o P? Como tu tem aqui, ó, N menos P, isso aqui é uma contagem, combinação é contagem. Tu vai contar quantos grupos tu faz, né? Não pode ter uma contagem negativa. Então, o N é o maior valor. Então, aqui, ó, combinação de 13, 5 a 5 é igual, ó. O N vai ser o 13. Então, 13 fatorial sobre, ó, 13 menos 5 fatorial dividido por 5 fatorial, ok? Vou puxar aqui mais pro lado, ó. Então, aqui, ó, combinação de 13 pessoas, 5 a 5, vai ser igual, ó. Agora, pessoal, nessa parte, nessa fase, a gente vai começar pela parte de baixo, ó. 13 menos 5 é 8, então fica 8 fatorial. Vezes o 5 fatorial, agora a gente pode abrir. Lembra que esse símbolo aqui, esse ponto de exclamação, a gente chama ele de fatorial. Significa o quê? Ó? Quando eu tenho 5 fatorial, significa que eu estou multiplicando o 5 por todos os números menores do que ele. Então, eu estou fazendo, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora, ó, o 13 fatorial, eu vou multiplicar o 13 por todos os números menores que ele. Só que como eu tenho aqui, ó, 8 fatorial, ó, eu vou multiplicar até o 8. Olha só, sabe por quê? Já vou te mostrar, ó. Eu vou fazer, ó, 13 vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8 fatorial. Aqui, ó, eu teria que fazer 8 vezes todos os números menores que ele, e aqui 8 vezes todos os números menores que ele.
Para eu não fazer, como eu não preciso fazer isso? Por quê? Se eu posso simplificar, ó, esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. É como se eu simplificasse todo o 8 e todos os números menores que ele, com esse 8 e todos os números menores que ele. Então, eu vou simplificar esses dois 8 fatoriais. E agora, minha gente, vem a melhor parte. A gente vai fazer um cancelamento aqui de número que tu não faz ideia. Olha só, pensa cá comigo, ó. Quanto que é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Então, eu posso cancelar o 3 vezes 4 com esse 12. Estou simplificando, tá? E ainda, olha só. 5 vezes 2 é 10. Então, eu posso simplificar esse 5 vezes 2 com esse 10. E olha só o que aconteceu. O que aconteceu no final das contas? No final das contas, ó, eu vou ficar com 13 vezes 11 vezes 9. Sobre 1, que é 13 vezes 11 vezes 9. E aí, 13 vezes 11 vezes 9, fazendo essas continhas aqui, vai dar, ó, o professor vai dar uma coladinha aqui, ó. 1.287. Beleza? Minha gente concurseira, 1.287. Então, nós podemos formar 1.287 grupos diferentes. Alternativa de Dinamarca, tá? Então, aqui uma questão de análise combinatória. Vamos para a próxima questão? A terceira questão desse nosso vídeo. Analisando se a função f de x igual a x ao quadrado mais x menos 12, determinar as coordenadas dos pontos de intersecção dessa parábola com o eixo das abscissas. Então, a banca aqui falou uma coisa, ó, coordenadas dos pontos de intersecção dessa parábola com o eixo das abscissas. Vamos esmiuçar isso aqui. Quem é os eixos? Os eixos são o plano cartesiano. Tu tem aqui os eixos do plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Eixo x, quem é o eixo x, pessoal? O eixo x é o eixo das abscissas. Tu faz o xixa aqui, ó. Abscissas, certo? O eixo x é o das abscissas. E o y é o eixo das ordenadas. Certo? Então, o que a questão está pedindo? Está pedindo ponto de intersecção com o eixo das abscissas. Ou seja, ó, tem aqui a parábola. Está pedindo aqui, ó, esse ponto aqui. Tá? Esses pontos que cortam a parábola. Ou seja, o que está pedindo aqui? Está pedindo as raízes dessa função do segundo grau. Certo? É isso que a questão está pedindo. Ela fez um enroloves, né, minha gente? A banca objetiva às vezes faz essas coisas. Ela faz um enroloves, né? Para pedir o quê? As raízes. Então, nós vamos calcular as raízes dessa função do segundo grau. Como é que a gente calcula as raízes de uma função do segundo grau? Eu vou pegar essa função aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 12, e vou fazer igual a zero. Então, é x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero, certo? As raízes dessa função é quando o y é igual a zero. Se o y aqui, ó, esse f de x é igual a zero, eu tenho, ó, as raízes da função. É quando o y é igual a zero, por isso que a gente faz igual a zero. Então, temos que calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Tu pode pensar assim, vou ter que fazer fórmula de Bhaskara. Gente, tem uma outra alternativa da gente fazer essa questão. Qual é a outra alternativa? A gente usar as chamadas, ó, relações de Girard, tá? Essas relações de Girard, elas requerem um pouquinho de treino. Mas depois que tu entende, vai que é um doge. Olha só, o que diz as relações de Girard? Diz o seguinte, a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes é c
sobre A. Então, tu tem que determinar aqui, ó, quem é o ABC. Ó, nesse caso aqui, ó, o A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, o A aqui, ó, é 1. O B, pessoal, o B é o valor que acompanha o x sem expoente, ou melhor, de expoente 1. Nesse caso, também é 1. E o C? O C é o termo independente, ó, menos 12. Então, tu vai substituir o valor dos coeficientes nas relações, ó. Então, aqui nós vamos ter, ó, o menos, o B é 1, sobre 1. Então, a soma das raízes é menos 1 sobre 1, que vai dar menos 1. E o produto? Ó, C sobre A. Então, quem é o C? Menos 12. Sobre A, que é 1. Menos 12 dividido por 1 vai dar menos 12. E agora, perceba o seguinte, gente, não é o menos 1 e o 12, as raízes, né? Tu vai calcular as raízes agora. O x' e o x duas linhas. Tu vai começar o cálculo, tá? É um cálculo, por isso que eu digo, tem que ter um pouquinho de treino, tá? Tu vai começar pelo produto, ó. Quais são as possibilidades de tu multiplicar dois números, o x', e o x duas linhas, e dar 12? Pensa comigo, ó. Tu pode fazer 2 vezes 6. Mas 2 vezes 6, tu não tem como somar o 2 e o 6 e dar 1. Então, cancela. 2 vezes 6 não serve. Outra possibilidade de tu multiplicar dois números e dar 12, encontrar 12 como resultado. 3 vezes 4. Ó. 3 vezes 4 é 12. Beleza? Agora, pensa comigo. Como é que eu somo o 3 e o 4 para dar menos 1? Se eu fizer, ó, 3 menos 4, o resultado vai dar menos 1. Então, ó, 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Quem são as raízes? São esses aqui, ó. O 3 e o menos 4. Ó. Então, 3 e menos 4 são as raízes dessa equação. Ó. São os dois números que multiplicados dão menos 12 e que somados vai dar o menos 1. Então, o 3 e o menos 4. Então, aqui, o que a banca faz aqui, né? Que faz essa frescura toda aqui, né? Ela coloca na forma de ponto, ó. Esse aqui é o x, esse aqui é o x. Então, ela vai ter um ponto, ó. Quando x igual a 3, o que acontece, ó? O y, ele é, ó, 0, tá? Então, aqui tu tem o ponto, ó. 3 e 0. Quando x igual a menos 4, tá? O y também é 0. Então, vai ser o ponto menos 4 e 0 e o ponto 3 e 0, alternativa, ó, B de Brasil. Ok? Então, minha gente, aqui nós temos uma alternativa para a resolução de equação do segundo grau, que são as chamadas relações de Girardi, soma e produto. Lembra, requer um pouquinho de treino, mas nada que tu não consiga, tá? Tu vai treinar, que vai resolver aí um par de equações do segundo grau, utilizando aí as relações de Girardi. Tu vai treinar e tu vai conseguir encontrar. Claro, né, tem que ser valores inteiros, não pode, equação com raiz não tem como tu calcular usando as relações de Girardi, tá? Quando aqui são valores inteiros. Beleza, minha gente? Vamos à próxima questão. Então, aqui é a nossa quarta questão, tá? Antes de começar a resolver a questão, lembra, né, pessoal? Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, te inscreva. Muito importante a tua inscrição. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, pode acionar aí as notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Curte o nosso vídeo, diz da onde que tu tá estudando, que cidade tu vai fazer, tá? Qual a cidade que tu vai fazer o concurso? Quando que é esse concurso? Vá que de repente role um aulão aí para ti. Vá que de repente role um aulão para essa cidade aí. Beleza? E mais importante que isso tudo, se tu quiser aí, ó, tá braba a coisa, tu tá te esforçando, mas não tá rolando sentimento com os estudos. E daí, o que tu faz? Tu pode chamar o professor
e fazemos um plano de estudo, uma aula contigo aí, personalizada para tu estudar, para tu passar nesse concurso que tu fizer. Beleza, professor? Ó, precinho top, concurseiramente falando. Então vamos aqui à questão de número 4. Sabendo-se que 5 máquinas idênticas, funcionando 6 horas por dia durante 4 dias, produzem 5.000 unidades de certo produto. Ao todo, quantas horas, agora eu vou sublinhar de outra cor. Ao todo, quantas horas de funcionamento por dia são necessárias para que 12 máquinas produzam essa mesma quantidade de produtos em 2 dias? Então, aqui, ó, a mesma quantidade de produtos, os 5.000 não nos importa, tá? Por quê? Olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem valores desconhecidos, tá? E melhor, nós temos valores conhecidos, 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Então, nós temos regra de 3, e regra de 3 composta. Quando temos mais de 2 grandezas, mais de 2 valores envolvidos, é regra de 3 composta. Então, a gente tem aqui ó, o número de máquinas, número de horas e o número de dias. Eu ensino regra de 3 organizando através de uma tabela. Ó. Tu vai fazer uma tabela. E nessa tabela tu vai colocar as informações. Ó. Na primeira linha, tu vai colocar só as informações que a questão te deu. Ó. Então, 5 máquinas, funcionando 6 horas por dia, durante 4 dias. Tá? O 5.000 é irrelevante, por quê? Porque aqui fala a mesma quantidade, então é o 5.000, tá? Aí, na segunda linha, tu vai colocar a parte da pergunta, ó. Quantas horas? Então, horas é o X. De funcionamento por dia são necessários para quê? 12 máquinas. Então, aqui, ó, máquinas são 12. Produzam essa mesma quantidade de produtos trabalhando 2 dias. Então, aqui, dias é 2. E agora, professor? Agora é o seguinte, minha gente, ó. Agora, tu vai cravar uma flecha na coluna que tem um valor desconhecido. No caso, horas. Eu costumo colocar essa flecha, ó, apontando para baixo, tá? É uma questão de costume, beleza? Não tem, assim, aquela coisa... é para baixo, indica o quê? Só para baixo. E aí, minha gente, tu vai fazer a partir de agora uma análise, tá? Das outras 2 grandezas em relação a essa grandeza que tem um valor desconhecido. Então, vamos começar aqui, ó. Horas e dias. Se diminui os dias, tu tem que trabalhar mais horas ou menos horas para fazer 5.000 unidades. Se diminui os dias, tu tem que trabalhar mais horas. Então, os dias diminuem e horas aumentam. Sentidos diferentes. Um diminui e o outro aumenta. Como essa flecha está apontando para baixo, a flecha dos dias aponta para cima. Por quê? Dias está diminuindo. Se diminui os dias, para fazer 5.000 unidades, tu tem que trabalhar mais horas, tá? Então, ó, diminui os dias, aumenta a hora, sentidos diferentes das flechas. Por isso que eu digo, as flechas, elas só indicam sentido, não se aumenta ou diminui, tá? Agora, tu vai olhar aqui, ó, máquinas e horas. Se aumenta a quantidade de máquinas, tu tem que trabalhar mais horas ou menos horas? Tu vai ter que trabalhar menos horas. Então, ó, aumenta as máquinas, diminui horas. Sentidos diferentes, ó. Então, o sentido da flecha da máquina é diferente, é oposta das horas. Se das horas está apontando para baixo, máquina aponta para cima. Muito que bem. E agora, professor? Agora nós vamos copiar a tabela fazendo o seu ajuste, montando a proporção. Como é que a gente faz isso? Olha só. A coluna que tem o valor desconhecido, eu copio ela solita, tá? Sozinha. Então, aqui, ó. Como ela está, ó, com a flecha invertida, ó, essas 2 flechas apontam para cima, essa aponta para baixo. Essa aqui eu vou copiar ela invertendo os elementos. Se eu tenho 6 sobre x, eu vou escrever x sobre 6. Ok? Igual. Ó, eu inverti essa aqui, por quê? Porque é a única que tem a flecha invertida.
E as outras duas colunas que têm valores? Essas outras duas colunas eu vou multiplicá-las, ó. Eu vou fazer 5 vezes 4, ó, 5 vezes 4, sobre 12 vezes 2. 12 vezes 2. Beleza, minha gente concurseira? E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Observa o seguinte, olha só. Eu tenho 6 dividindo o x. Se eu multiplicar por 6 aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu multiplico o primeiro membro por 6 e multiplico o segundo membro por 6. Por quê? Porque daí eu vou eliminar o 6 do x aqui, ó. 6 dividido por 6 dá 1. Vezes x vai dar x igual. Agora, é aquele retalhamento aqui, ó. Olha só, observa o seguinte, ó. 6 dá para dividir, e o 12 dá para simplificar. 12 dividido por 6 dá 12, ó. Então, 12 dividido por 6 dá 2, né? Então, aqui vai ficar o 2. E aí fica, ó, 2 vezes 2 dá 4. Olha só, eu vou cancelando números, tá? Eu vou cancelando fatores, né? Vou simplificando, ó. 2 vezes 2, ó, é quanto? É 4. Então, eu vou cancelar esse 2 vezes 2 com esse 4. E aí, ficou quem? Ficou apenas o 5. Então, aqui, ó, vai ficar, ó. Aqui ficou 1, 1, 1, 1. Né? Esse 4 cancela com aquele 4. Então, ficou x igual a 5. Certo? Ah, mas eu não consigo, professor. Isso aqui é uma questão de treino, tá, pessoal? Tu podia fazer o seguinte, ó. Podia fazer 12 vezes 2 e vezes x, que daí tu vai multiplicar aqui, vezes isso aqui tudo, ó. 6 vezes 5 vezes 4. Aí 12 vezes x dá 24x, igual a 4 vezes 5 dá 20, vezes 6, 120. Tá? E aí tu passava o 24 para lá dividindo, 120 dividido por 24. Dá uma trabalheira que tu ia chegar no 5 igual, tá? Tu ia chegar no x igual a 5, beleza? Então, a simplificação tu evita a conta, tá? É uma forma bem mais simples de tu evitar toda essa conteada aqui. Então, x igual a 5, alternativa B de Brasil. Regra de 3 composta, essa questão. Vamos para a última questão? A última questão do nosso vídeo de hoje, ó. O valor da medida do lado de um quadrado foi aumentado em 25%. Nessas condições, a área do quadrado foi aumentada em uma quantidade de... Barbaridade. E agora aumentou quanto? Diminuiu quanto? Muito bem, minha gente. Essa questão o professor vai resolver com exclusividade para quem está inscrito lá no Telegram. Ah, mas se eu não uso o Telegram, começa a usar. Telegram é muito bom. Olha, em determinados assuntos ele é melhor que o WhatsApp. Tá? Então, tu se inscreve no canal do Telegram do professor lá, que lá tem essa questão aqui e outras mais questões mais antigas, assim, tem coisas exclusivas que ficam lá. A vantagem do Telegram em relação ao WhatsApp é essa. Quando tu entra num canal lá, toda a conversa que estava anterior, tá? Toda a conversa que tem anterior lá no canal do professor, por exemplo, todos os vídeos anteriores, tá lá. Se tu entrar hoje, tu acha vídeo do início do canal, tá? Que é diferente do WhatsApp. O WhatsApp, quando tu entra num grupo, tu perde tudo que tinha antes, né? Tu não vê nada. Então, essa é a grande vantagem do Telegram. Por isso que a gente tem o Telegram lá. Então, o Telegram, pessoal, é um canal muito bom para a gente estudar, para a gente aproveitar a tecnologia para estudar. E essa questão vai estar lá com exclusividade para o pessoal do canal do Telegram. Tá? Quem é inscrito no canal do Telegram do professor vai ver essa questão aqui. Beleza, minha gente concurseira? Gratidão pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dizer que cidade tu tá fazendo a prova e ainda deixar o teu joinha, o teu curtir aqui, ó. Tchau, dedaço ali, né? Muito obrigado pela audiência e assim seguimos.